bem a todas e todos. Tá bem aí? Deu certinho? Então, bom dia, geral. Que bom estar aqui. Bom também fazer um pouquinho dessa transição. Todo encapuzado assim, né? Ainda ontem estava, na verdade, fiz um trajeto, né? Brasília é um tempo seco, quente. Então cheguei assim com sistema nasal, boca seca, muito doido assim essa diferença, né, de clima de cada um no território. Aí vai para Salvador. Aí Salvador, para eles, frio, 26 graus. Serviram até uma sopinha pra gente. E eu morrendo de calor. Olha a diferença aí cultural. Mas, e aí vim para São Paulo, tá essa mudança de clima. Mas eu curto, embora, né, tem que ter todos os cuidados para ficar bem. Então, estou feliz de estar aqui, de volta. Falei para a Fê que a hora que cheguei na porta, eu falei, nossa, eu sou pastor mesmo, né? Porque eu já estava com saudade. Uma semana fora já sente. Mas é porque a gente ama mesmo, né? Tá aqui com a nossa família, com a nossa casa. E é o lugar onde a gente se sente acolhido, protegido, né? Quando a gente está fora, a gente está meio que tentando se adaptar, né? Nos processos, nos lugares e tal. E de repente quando a gente chega em casa, é o lugar do abraço, é o lugar do acolhimento, é o lugar das trocas, é onde eu trago a minha bagagem para partilha e eu sei que os meus irmãos e irmãs também trazem, né, consigo as suas bagagens também para partilha e desenvolvem nesse processo uma grande mesa, né? A mesa sagrada que foi muito comentada e falada aqui, tanto no louvor quanto no início, quando nós falamos também nas nossas crianças. Crianças que têm sido alvo da nossa observação desde o domingo retrasado, a partir da palavra da Eula no domingo passado, e isso atravessa a nossa espiritualidade como uma retomada, né? Principalmente para nós adultos, a tentar equilibrar melhor esse nosso estado de adultecer e resgatar a nossa criancitude, né, dentro dessa experiência de espiritualidade que o próprio Deus nos convoca e que o próprio Jesus, né, nos provoca para que a criança no centro, né, da humanidade, no centro da história, seja resgatada como uma experiência sagrada e como uma experiência para viver, né? A gente precisa aprender a viver olhando para as nossas crianças, com responsabilidade para elas e responsabilidade para cada um de nós. Eu escolhi o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Se você tiver com a sua Bíblia, seu aplicativo, peço para que você abra em Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 36. E aproveito para cumprimentar vocês, todas e todos que nos acompanham pelas redes. Esse é um tempo muito especial e muito sagrado e que nós temos a honra de partilhar com você, onde você estiver, no tempo que você estiver, que você possa reservar esse momento, essa mensagem para uma profunda reflexão e também para partilha. Encaminhe para os seus amigos e familiares, compartilhe essa mensagem. Deixe também a sua oração nos comentários, se assim você desejar. Essa é uma forma da gente se encontrar ou uma forma para os nossos corações se encontrarem. Lucas 7, versículo 36. Jesus é ungido por uma pecadora, é o título na minha versão. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois, ela os enxugou com os cabelos e beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo:
se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então, Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Qual deles o amara mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com o cabelo. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, por isso digo a você, ela amou muito porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. A sua fé a salvou. Vá em paz. Até aí. Oremos. Consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Querido Jesus, nós te louvamos, exaltamos o seu nome e agradecemos por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Obrigado pelo encontro, pelos reencontros, obrigado pela possibilidade da partilha. Obrigado, Senhor, por poder, juntos e juntas, enquanto comunidade, enquanto igreja, nos debruçarmos a um texto tão profundo como esse, com o desejo de iluminar as nossas consciências, de compreender a sua voz que ecoa em nossos corações e se traduz em nosso cotidiano. Nos ajuda nessa compreensão, nos ajuda a exercer tudo que vamos aprender aqui em nosso cotidiano. Esse é o nosso pedido, com profundo agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, na história antiga, né, ou ao longo da história, estigma era a marca que se fazia especialmente nas pessoas escravizadas. Estigma, ou a marca, era colocada em corpos escravizados ou em corpos criminosos, corpos que haviam praticado algum tipo de delito. Era uma marca, ou como uma tatuagem, ou com um instrumento que é o ferro quente, que produzia essa marca nesse corpo e tinha um intuito. O intuito era dizer para a sociedade, né, onde aquele corpo habitava, dizer para a sociedade que essa pessoa é minha posse. Havia marca em alguns corpos para dizer para a sociedade que aquele corpo é meu, me pertence. Haviam corpos que eram marcados para dizer, olha, essa pessoa aqui não presta. Essa pessoa aqui é perigosa. Fique longe dela. Então haviam marcas, estigmas. Quando a gente percorre a história, a gente vai
perceber diversos momentos em que este artifício foi usado. Na tradição da igreja, a gente recorre à expressão estigma sempre num exercício de observação das chagas de Jesus, as marcas de Jesus. E quais eram as chagas de Jesus? As chagas de Jesus eram 5 chagas, né? O que a teologia se debruça a buscar dentro desse lugar seriam essas 5 chagas, que seriam as feridas reais, né, do corpo de Jesus. As feridas reais, físicas e históricas também. Jesus ali sofreu na cruz do Calvário durante a paixão e durante a sua crucificação. Então, quando nós observamos o termo estigma dentro da tradição, né, cristã ou dentro de uma análise teológica, a gente vai perceber essas 5 chagas como as marcas, né, do corpo, em um corpo sagrado, e feridas essas que a gente bem sabe, né, essas 5 chagas, por exemplo, seriam os pregos, né, que foram cravados ou na mão ou no pulso de Jesus, os pregos no pé, na região dos pés, tudo isso para tornar, dar sustentação para o corpo na cruz do Calvário. A lança do soldado, que foi a ferida, né, ao lado, que foi usada para comprovação se o corpo ali de fato estava morto. Então, para comprovar a morte de Jesus, o soldado feriu o lado de Jesus. As feridas na cabeça, feita pela coroa de espinhos, e as feridas nos ombros e nas costas, por conta dos flagelos, né? Os chicotes, flagelamento no corpo, e a marca nos ombros, que era o peso, né, do madeiro que ele carregava. Então, estas são as 5 chagas que são observadas no corpo sagrado, no corpo do Cristo. E tudo isso significa, né, que essas chagas de Cristo são, de fato, o preço da redenção, que também acaba se instrumentalizando como provas históricas, né, a respeito do sacrifício de Jesus pela humanidade, o sacrifício de Jesus feito através de um perdão divino, né, um perdão que nos alcançou. E diante dessas duas referências, né, dos estigmas do corpo, do estigma humano e do estigma do sagrado, a minha pergunta é: quais são as suas marcas? Quais são as marcas que você carrega? Quais são os estigmas que você tem no teu corpo? Quais são as marcas que você tem na sua história, no seu nome, na sua trajetória? E aí eu peço para que você pense nessas marcas da vida, né? Além de uma expressão física, porque existem vários tipos de marcas. Existem marcas que são boas de se contar, de se lembrar, né? Por exemplo, talvez você seja uma pessoa que foi marcada pelo amor, ou pelo amor que você recebeu ou o amor que você deu, né, para alguém. Talvez você carregue a marca de uma conquista. Talvez você carregue a marca de algo que te ajudou num momento difícil e que você tornou aquilo um marco, né, na sua vida. Talvez você também tenha a marca de uma amizade que de repente aconteceu e que foi instrumento de salvação, né, de resgate. Eu tenho, né, a experiência de pessoas muito especiais que eu trombei pelo caminho e que fui resgatado. A minha comunidade é um marco, né, porque nos momentos de maior dor, de maior tragédia, né, eu fui resgatado por elas. Então isso acaba sendo um marco, né, que a gente pode referenciar na nossa trajetória. Mas existem também marcas que doem,
marcas que são machucadoras. Existem marcas também que nos prendem, né? Que nos impedem para o avanço. Existem marcas que estão em nossa vida, que chegaram na nossa trajetória, que nos impediram avanço. Outras marcas também que nos rotulam. Marcas que dão nomes para nós indesejáveis. Pode ser que você até tenha considerado esse novo nome que a sociedade te deu, ou esse apelido, né? Que chegou para você de uma forma violenta e você, ao tempo, foi ressignificando e falou, isso aqui é o meu nome. É uma marca. Existem marcas que são profundas, marcas que caminham conosco dia a dia. E essa marca a gente chama de estigma. Pessoas que, de alguma forma, carregam estigmas, estão estigmatizadas. E aí eu queria convidar vocês a fazer um exercício de voltar os olhos para um tipo de marca que a gente conhece muito bem. E marcas que a gente acaba sentindo na pele, que são essas que transitam em nossa jornada, na nossa história, e que eu chamei inicialmente de estigmas humanos. Coisas que nos abateram, chegaram a nós, e é dentro desse ponto de observação que eu quero percorrer a minha leitura, a minha devocional, né? Primeiro, entender que o estigma não precisa necessariamente só ser uma referência de ferimentos físicos, mas a gente vai precisar entender também que pode ser um rótulo de impureza, um rótulo que colocaram sobre nós, uma marca social que nos condena, uma identidade que nos foi imposta por um erro, às vezes por uma falta de compreensão ou por maldade mesmo. Pode ser uma marca, um estigma pela nossa origem, lugar onde nascemos, de onde viemos. Pode ser um estigma por conta da cor da pele, pode ser um estigma por conta do gênero, pode ser um estigma por conta da pobreza. Ou às vezes nem da pobreza, às vezes você nem está num estado de pobreza, mas você está endividado. É um estigma. Quando você abre lá o Serasa, é um estigma, é uma marca, né? Às vezes não expostas, nem todo mundo sabe, mas o capitalismo sabe, o capital sabe. Marcas. E marcas que podem também ser marcas do passado, né? Coisas que já aconteceram, te marcaram profundamente e, vez ou outra, elas chegam, elas voltam. Então, vai ficar um pouco mais fácil para a gente fazer esse exercício, porque acho que todo mundo aqui já conseguiu encontrar alguma marca, né, que nos abateu, né? Alguma marca chegou para nós. E aí eu vou para o texto, né? O texto de hoje é Lucas 7, 36 ao 50. E aí, dentro desse texto que eu escolhi, é um texto que tem uma dramatização muito profunda, né? Porque ele acaba se desenrolando dentro de uma experiência de banquete. Um drama que acontece de frente para uma mesa. Um banquete preparado para Jesus pelos fariseus, que eram os religiosos da época, os doutores da lei religiosa, e que estavam recebendo Jesus na sua casa, fazendo um exercício ali de bondade, né? De uma recepção ali de honrarias para Jesus. Mas, obviamente, no coração daqueles religiosos, daqueles fariseus, havia uma observação profunda a saber quem de fato é Jesus, né? Porque ele vinha fazendo coisas que desafiavam a religião, o estado da religião da sua época.
E aí é importante a gente tentar analisar um pouquinho esse cenário, né? Porque de um lado você tem Simão, que é o fariseu, e que carrega todo esse estigma, e aí vamos pensar aí as marcas. Simão, fariseu, que carrega o estigma da autojustiça, o estigma dessa capacidade desenvolvida para uma exclusão religiosa, ou seja, eu sei quais são as regras religiosas, e aí eu vou analisar, eu vou fazer ponderações, vou fazer observações, para ver se de fato essa pessoa é uma pessoa de Deus ou ela não é. Então Simão, ele vem carregado com esse estigma, ele é um doutor da religião, ele é um religioso profissional. E esse religioso profissional, e aí Lucas, no versículo 39, faz uma observação. O versículo 39 diz: quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo, ou seja, ele não expôs isso publicamente. Ele só pensou. Ele analisou a cena daquela mulher, da forma como Jesus a recebia, e aí ele pensa: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele toca, porque é uma pecadora. Porque religiosos fazem isso. Eles analisam as pessoas a partir dos seus estigmas e fazem julgamentos sobre essas pessoas, não a partir da sua existência, da sua humanidade, ou até mesmo das suas fragilidades, mas a partir do seu pecado. Pecado como instrumento de análise, né? Porque é o pecado que ele acha que é, né? Ele produziu ele olhou para esse corpo e ele falou: isso é pecado, então ela é pecadora. É a partir do seu ponto de vista. Ele difere, transfere o seu julgamento. E com o coração, né? Eu gosto muito dessa expressão, porque ele não falou, ele pensou. E aí você coloca Jesus num outro lugar, né? Porque é Jesus nas entranhas, né? Analisando o coração dos fariseus, analisando o coração da religião, o coração da religião que quer legislar os corpos. Jesus faz uma análise, porque a religião ela está com essa postura: se esse fosse profeta, ele sabia quem era essa mulher, uma pecadora, deixando fazer tudo isso, que escândalo, que é um escândalo mesmo. Primeiro, uma mulher soltar o cabelo, naquele contexto, uma mulher chorar, se derramar aos pés de um homem, soltar o cabelo, começar a beijar os seus pés, isso é um escândalo, meus irmãos. Não era um movimento comum. Para os religiosos, isso era um escândalo. E Jesus permitindo que ela assim fizesse. Então nós temos aí o primeiro personagem com seu estigma religioso, de exclusão religiosa. E aí nós temos o segundo personagem, que é a mulher. E essa mulher é uma pecadora da cidade. Eu acho curioso também que você talvez já ouviu essa pregação e muitos dos pregadores ou teólogos que fazem análise sobre esse texto dizem que essa mulher era uma prostituta. O texto bíblico não diz isso. Na verdade, não diz o que ela era. O texto bíblico diz que ela era uma mulher pecadora da cidade. É óbvio que, fazendo teologia em cima desse corpo, né, uma mulher que tem um pecado da cidade está dizendo que essa mulher tem um pecado público, um pecado que todos conhecem, um pecado que não pode ser escondido. Quando as pessoas olhavam, o julgamento não estava posto só pelo caráter dos religiosos, mas a própria sociedade olhava para essa mulher e colocava o seu estigma. Só que aqui
Não diz qual é o seu pecado, só diz que ela é uma pecadora da cidade, certo? Então, qualquer exercício que eu fizer dizendo o que ela é, eu me coloco no lugar de Simão, certo? Qualquer exercício que eu fizer diante dessa mulher dizendo o que ela é ou qual é o pecado dela, vai me fazer igual ao agente de exclusão religiosa. Então, eu não vou me arriscar a fazer isso, certo? E é importante que nós, como, né, igreja, tenhamos esse cuidado nos textos bíblicos para não entrar nesse lugar de também julgar os corpos e as existências sem a gente ter relatos reais, precisos sobre essas questões. Então, aqui nós temos novamente uma mulher, uma pecadora da cidade, segundo os religiosos e a informação dada no texto, carregando um estigma, sim, de impureza moral, social e pública. Essa é a referência. Uma mulher que tem um estigma de um pecado social, moral e público. E aí, quem está no centro dessa mesa? Jesus, terceiro personagem. E aí, Jesus está no centro dessa mesa e ele também carrega um estigma. E o estigma de Jesus é o estigma do amor. Jesus tem a marca em si do amor, do acolhimento, do cuidado, da paciência, do abraço. Jesus tem uma marca, e essa marca é a marca do amor, o amor que veio a partir da sua pessoa para subverter, né? Ou talvez para redefinir todas as marcas, todos os estigmas. Penso eu que Jesus está nesse lugar. Alguém que tem a marca, o estigma do amor e que está propondo uma redefinição de todo e qualquer estigma que venha a ti. E aí nós temos agora uma treta, né? Porque é o duelo dos estigmas, né? O estigma religioso, o estigma dessa mulher, o estigma social, né? Moral, público. E agora o estigma de Jesus, o estigma do amor. E aí temos um duelo agora para resolver. Primeiro a gente observa a mulher, porque esse texto tem uma lição muito profunda, sociológica, teológica. A mulher que vive uma agonia, uma mulher que é considerada impura, moralmente estigmatizada, e é por isso que ela vive uma vida sem paz. A mulher não tem paz, porque ela vive sobre olhares, sobre julgamentos. Ela não é bem-vinda, inclusive, no banquete. E aí você deve estar se perguntando, mas o que ela foi fazer lá? E como ela entrou lá? Como ela ousou entrar? Porque, meus irmãos, quando havia banquetes, esses banquetes eram públicos. Os fariseus abriam a sua casa para o público e fazia essas honrarias. Então qualquer pessoa poderia ali acessar aquele espaço, porque era uma expressão pública, né? E essa mulher foi até aquele local, ela observou Jesus e já tinha provavelmente o interesse dessa aproximação e viu naquele momento uma oportunidade até segura, né? Porque ela iria se achegar a Jesus no meio dos principais que a julgavam. Claro que correndo riscos, mas poderia também ser um espaço seguro, talvez na fé que ela estava depositando naquele moço chamado Jesus. Ela se aproxima, ela não pode tocar, mas ela não pode ser tocada, né, pela sociedade, mas ela decide tocar Jesus. E ela traz consigo um vaso, ou uma vasilha, um vaso de alabastro. E que dentro desse vaso tinha um perfume muito caro, um perfume caríssimo da sua época. Ela traz consigo um instrumento ou um perfume que não é só um presente, mas
o seu grande recurso, talvez o seu maior recurso, que era aquele alabastro com um perfume caríssimo. Então não era um simples presente, mas talvez todo o recurso que ela tinha. E esse todo recurso, muito valioso, tem algumas referências importantes que me fez ir para a teologia negra. Pensar a respeito dos corpos que foram, né, violentados e que, ao sofrer essas consequências violentas que nós já bem conhecemos, eu meio que coloquei o vaso, né, o vaso de alabastro e o perfume quase como um instrumento de resistência. Quase não, um instrumento de resistência ou de afirmação da sua dignidade. Porque eu não sei não se essa mulher só conseguiu acessar aquele espaço porque estava com um vaso bem bonito na mão e bem cheiroso. E talvez, quando olharam à primeira vista, falaram, é uma pessoa trazendo um presente. Quase como uma forma de resistir ou de reafirmar a sua dignidade ou um lugar no espaço. Porque o capital faz isso, e o vaso tem esse valor simbólico do capital. Né? Ele é caro, ele é valioso. E a gente sabe que o capitalismo faz isso, ele coloca de escanteio a moralidade que ele tanto preza, quando o capital brilha aos olhos. Os nossos personagens que julgam a moralidade, especialmente no nosso país, eles falam de boca cheia contra, eles julgam a moralidade com boca cheia. Mas quando envolve dinheiro, poder, a moralidade pode ficar de canto. Então pode ser que seja um movimento ali que traga para nós uma reflexão nesse sentido. E por que eu fui para a teologia negra? Porque o nosso instrumento de resistência é a nossa cultura. O nosso instrumento de resistência é a nossa expressão e o nosso saber ancestral, que não se assemelha com o capital, obviamente, mas que rompe, né? E que estabelece acesso a partir desse lugar de afirmação da nossa identidade, afirmação da nossa dignidade humana. Muitas coisas foram roubadas, né, na história de pessoas do povo negro, especialmente escravizados, mas não puderam roubar a sua cultura, a sua herança ancestral. E essas coisas estabelecem, né, na história o ressarcimento da sua dignidade. Então, meus irmãos, voltando para o texto, a gente vai olhar para Simão como esse anfitrião que promove esse banquete, e Lucas nos lembra que os fariseus, lá no versículo 30, eles rejeitam o propósito de Deus, né? Se você for observar lá no versículo 30, eles rejeitam o propósito de Deus para eles, não sendo batizado por João. Então, antes de acontecer isso, eles já estavam por um processo de rejeição daquilo que Deus oferecera para eles. E aí Simão, carregando esse estigma e essa marca de exclusão hipócrita, né? Ele se sente puro o suficiente, uma pureza obviamente estéril, para julgar e para rejeitar essa existência. E ele rejeita a graça de Deus, rejeita o perdão de Deus antecipadamente, e agora se sente capaz, né, de também rejeitar aquele corpo, aquela existência. E ainda jogar, né, aquele corpo para a marginalidade. Então Simão ele é o julgador. Né? Se esse homem fosse profeta, olha aí, olhando para Jesus, saberia quem nele está tocando. Saberia que tipo de mulher é essa. Uma pecadora.
Então ele vê o estigma, mas o que é extraordinário é que, se Simão vê o estigma, Jesus vê o quê? Vê o coração. Vê a existência daquela mulher. Vê aquela pessoa na sua integralidade. A mulher, ela, na presença de Jesus, não é uma marca, não é um rótulo, não é um estigma. A mulher é a integralidade da sua existência. Ela é a criação real do eterno. Deus criou imagem e semelhança, e ele vê e ele ama. Então ele não faz pré-julgamentos, ele não vê o estigma, mas ele vê o coração. Jesus, naquele momento, desarma os religiosos com o seu sermão, ou com a sua parábola. Porque aí, quando ele conta a parábola é uma equação muito simples, fácil de responder, e que de fato ele responde. Quem foi mais perdoada? Quem mais ama. E a mulher com uma dívida, né, de 500 denários, que é a maior, ama mais. Simão, provavelmente o personagem da sua parábola, que se via com pouca necessidade, quase nenhuma dívida, santão, né, o santarrão, ama pouco, está com o coração endurecido, porque tem pouco para agradecer. E aí Jesus monta esse paradigma na consciência dessa pessoa. O estigma de Simão é a arrogância dessa pureza religiosa que ele acha que tem, que ele acha que ele acha que sabe, que pode. E a mulher, ela só precisa de salvação. A mulher, ela só precisa da salvação como um resgate total da sua humanidade. E é o que Jesus começa, naquele movimento, a oferecer para ela. E agora eu vou para o meu momento final. E eu gostaria que vocês pensassem comigo esses 3 pontos que a gente vai levar para a semana para refletir a respeito dessa história, porque histórias como essas se assemelham com a nossa. Jesus oferece para uma mulher estigmatizada 3 formas de salvação. 3 pontos que a gente pode compreender como uma salvação para ela retomar sua existência no chão da vida. O primeiro ponto é a salvação do seu pecado, da sua condição de pecado. Jesus olha para o estigma espiritual daquela mulher. Aquilo que a religião impôs sobre ela, Jesus olha para esse estigma espiritual e propõe para ela a salvação do seu pecado. Ela é uma pecadora, tá? O texto diz isso. O perdão de Jesus, no versículo 48, é a libertação da condenação. É a libertação, inclusive, da culpa que provavelmente ela sentia. O perdão de Deus para essa mulher, e agora eu estendo para todos nós, é como se fosse esse antídoto, né? Poderoso, que vai agir de maneira efetiva no estigma que nós recebemos, nas marcas que nós recebemos, nas cicatrizes que abateram o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente. O perdão de Jesus, quando acessa o nosso corpo, quando a gente recebe o perdão de Deus, é esse antídoto que retoma a nossa dignidade e que ergue a nossa humanidade para a vida. E aí nós não vamos mais ser chamados a partir dos nossos estigmas, das nossas marcas, dos preconceitos que foram lançados sobre nós, dos nomes que foram dados a nós. Nós não vamos, nós rompemos com isso, graças ao perdão de Deus, que retoma a nossa humanidade de maneira integral. Salvação do nosso pecado. Deus nos dá a oportunidade de resolver o nosso próprio erro, simplesmente em acolher o perdão de Deus, o perdão divino. Segundo ponto de salvação é a salvação da reputação, que é o estigma social que essa mulher sofria.
Então, se Jesus faz um movimento de salvá-la do pecado ou da condição trágica da sua espiritualidade, ele também analisa a sua condição social e fala, ó, você precisa também de salvação da sua reputação. E aí o que Jesus faz? Ele a defende publicamente. Versículo 44 até o versículo 46. Jesus vira o jogo, porque os fariseus estavam olhando para aquela mulher, fazendo seus julgamentos pecaminosos e fazendo também o seu julgamento social, porque eles disseram que ela era uma mulher pecadora da cidade. E aí Jesus vai defender essa mulher. E Simão, né, segundo Jesus, não oferece água para os seus pés, um beijo de saudação, nem um óleo para sua cabeça. Mas aquela mulher, considerada impura, o que ela faz? Ela oferece para Jesus lágrima, cabelo, libertação, perfume e um ato de honra extremamente radical, porque ali estava posto o seu futuro. A partir dali, ela já não sabia o que ia acontecer. Se haveria rendição para a sua redenção ou rendição para a sua morte. Então Jesus está dizendo à sociedade, está dizendo para todos nós que o amor dessa mulher, que a cidade rejeita, que aquela sociedade rejeita, vale mais do que a hospitalidade vazia daqueles religiosos. É isso que ele está dizendo. Constrangendo aquelas pessoas e fazendo uma conexão real com aquela mulher. Fazendo também uma conexão real com a nossa realidade. Porque a gente vive, infelizmente, num mundo que está sempre rotulando a gente. A gente vive numa sociedade que está sempre gerando, ou desenvolvendo, ou colocando, ou aplicando em nós um estigma, uma marca. E é difícil, meus irmãos. Não é uma coisa simples, não é fácil. Você chegar num lugar e você ser marcado por isso, você ser julgado por uma marca, julgado por um estigma. Como aconteceu recentemente, uma das nossas amigas, irmãs, vocês conhecem, a Pamela, que já esteve aqui conosco, uma pessoa colocou um comentário numa pregação dela, dizendo, você é tão inteligente, é crente? Porque ser crente no Brasil de hoje é um problema. Só que existem mentes tão fechadas que não conseguem fazer ponderação e entender que existem diversos jeitos de ser crente. Desde os caóticos, que a gente bem conhece, até as pessoas que estão compromissadas com a missão de Jesus. Então não faça ou não deixe a sua mente ser roubada por uma consciência frágil de rotular as pessoas sem observar o teu coração, a sua missão, sua presença, sua fala, teu projeto. Num mundo que está sempre rotulando a gente, por conta das histórias de fracasso, que é muito fácil, né? A gente errou, aí é fácil. Você coloca lá uma etiqueta e fala, Rafael é isso aqui. A nossa fé, ela deve ser, meus irmãos, um lugar onde o amor de Cristo restaura a nossa dignidade social. Ela precisa estar ancorada nessa performance de um amor divino que restaura a nossa dignidade na sociedade. Se a nossa pregação não tira o estigma social, ela não é uma pregação de Jesus. Se a nossa mensagem não tira o estigma que a sociedade impôs a nós, a gente só está fazendo filosofia barata ou teologia barata. Não estamos pregando a mensagem de Jesus. Corremos o risco de sermos como os fariseus, religiosos, equivocados na sua
na sua teologia, no seu jeito de compreender o sagrado. E por último ponto, a salvação dela para a missão. A salvação do pecado, a salvação social e a salvação para a missão. E a paz. Porque é o que ele encerra dizendo, dando essa mensagem para ela, que eu acho extraordinário. Que é dando tirando o estigma de futuro, ou melhor, de não futuro, e talvez dando um outro estigma ou uma outra marca profética para ela continuar. O senso de missão, o senso que faz ela, ou melhor, Jesus finalmente olhar para ela e dizer: a sua fé a salvou. Vá em paz. Parece pouco? A sua fé te salvou. Vá em paz. A palavra paz significa shalom. Shalom é o bem de tudo para todo mundo. O shalom de Deus aqui, pronunciado na boca de Jesus, é a libertação integral dessa mulher. Vá em paz. É Jesus dizendo para ela que a paz é o elemento resgatador da sua totalidade, da totalidade da sua existência. E o elemento resgatador também da sua integridade. E também o elemento resgatador do seu bem-estar pleno. Porque é óbvio que essa mulher não tinha capacidade de organizar sua faculdade mental diante de tanta violência, de tanto sofrimento e rejeição. E Jesus, quando derrama na sua palavra profética paz naquele coração, ele restaura o bem-estar pleno daquela mulher. A mulher é liberta. Não é liberta mais para o isolamento, mas ela recebe uma libertação que é para o movimento. E aí eu vou repetir, não é uma libertação para o isolamento, mas é uma libertação para o movimento. Para o movimento, sabe por quê? Porque ele fala, vá em paz. Dá senso de missão para essa mulher. Além de libertá-la, diz, vá. Vá, porque agora você não é mais um corpo a ser rejeitado, mas você é uma existência a ser considerada na comunidade, que ama, que tem sensibilidade, que chora em espírito e em verdade, que se entrega. E isso é extraordinário, porque a salvação tira de nós todo o escanteio, né? toda a marginalidade imposta, né? Dentro dos estigmas. E insere para nós um senso de missão. Insere a cada um de nós essa capacidade de carregar um só estigma, que é o estigma de Cristo, o estigma do amor. A marca de um amor, de um corpo perdoado e que agora está disposto para o serviço a todos e todas, de maneira radical. Concluo dizendo que o estigma de Cristo não é uma marca de uma pureza farisaica, mas sim uma marca de inclusão radical. Esse é o movimento de Jesus. O estigma de quem é perdoado de uma dívida que provavelmente, ou socialmente, ou religiosamente é impagável, e por isso ama muito e se torna agora uma potência para outras pessoas que não se sentem dignas, não se sentem amadas. O que eu estou dizendo para você é que você sai daqui, dessa manhã, perdoada, perdoado. E sai agora rompendo, em nome de Jesus, com todos os estigmas que foram postos sobre ti.
numa trajetória de libertação. Porque agora você, além de ser liberta, curada, perdoada, sai daqui com um senso de missão para que outras e outros possam trilhar a mesma trajetória de libertação da qual você está vivenciando hoje. Esse é o nosso chamado profético, porque nós somos chamados para ser uma igreja que se recusa a servir banquete de Simão. Nós somos chamados para ser uma igreja que se recusa a servir um banquete de uma religião endurecida, enrijecida, violenta. Nós não queremos ser isso. Nós não queremos ser uma igreja que rejeita corpos estigmatizados a partir do seu juízo moral. Nós somos chamados para ser o perfume mais caro. E encarecido pelo nosso amor e pelo nosso senso de missão integral, de resgate integral da humanidade. E que nós possamos fazer isso derramando sobre os pés daqueles que sofrem, daqueles que precisam de cuidado, de cura e de libertação. Que você possa sair daqui mergulhado nesse estigma de Cristo. Existe um estigma, uma marca em nossos corpos, em nossas vidas, que seja o estigma do amor, que seja o estigma do perdão, que seja o estigma, o único estigma que pode salvar um mundo que sofre, o estigma do amor de Jesus. Oremos? Quero orar com você. Que a partir dessa reflexão, Jesus, que nós saímos daqui envoltos pela manifestação da tua graça, do teu amor. Um amor que cura as nossas consciências, nosso coração, as nossas feridas. Um amor que, além de tudo, paga as nossas dívidas. Paga, Senhor, as nossas dívidas sociais. E redefine a nossa marca no mundo. Redefine a nossa marca na vida de alguém, na vida do outro. Que em nome de Jesus, que nós possamos sair com essa marca do perdão, do amor, da graça e, obviamente, com um senso de missão, porque há muita gente precisando desse abraço. Há muitas pessoas precisando desse amor. E a seara é grande, e poucos são os trabalhadores. E Deus, ao olhar cada um destes e dessas trabalhadoras e trabalhadores, sonha com uma missão. Sonha com uma missão de libertação. Para as casas, para as famílias, para os filhos e filhas. Que Deus possa nos encorajar, que Deus possa nos dar sabedoria e que Ele possa propor caminhos para tudo aquilo que Ele desejar seja feito em nós, através de nós, a partir dessa nossa disposição de sermos agentes dessa missão. Que Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor e a graça da sua entrega, que a manifestação do Consolador, do Espírito Santo, que impacta o nosso corpo, a nossa história, a nossa atitude, que a manifestação de um sopro divino, da Ruach Kadosh, que estabelece dentro de nós o Shalom de Deus, seja percebido, respirado, vivenciado e compartilhado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.